Você tá sentindo? Parece que o tempo parou. É tipo uma fenda no tempo. Acho que alguma coisa assim começou com um curta. E começou com um curta em 2006. Um curta que falava sobre o encontro de dois jovens na rua Augusta, em São Paulo. E numa época que a rua estava explodindo seus neons, suas casas noturnas, uma boemia que aqueles dois adolescentes estavam vivendo. Uma explosão também de hormônios no organismo e essas descobertas sexuais e afetivas. E foi um curta muito celebrado, assim, celebrado no sentido não só que ele foi para Cannes, ganhou prêmio lá e foi para muitos festivais, mas foi celebrado por nós, porque simbolizou um encontro de uma geração, de um filme pop que falava de um recorte também de uma geração que estava sendo um pouco retratada mesmo no cinema, assim. Não se falava tanto do jovem, nem mesmo do jovem alternativo e que estava querendo sair dos rótulos, vamos dizer assim. Mas começa aí. 7 anos depois, a gente se reencontrou numa mesa de bar, eu, Mariana, nós co-diretores, e a Carol Abras e o André Antunes, que são os atores, e perguntamos para nós mesmos o que aconteceria se esses dois personagens se encontrassem de novo nessa mesma Rua Augusta. Vem, Caio! New boyfriend? Não. Não. A gênese do filme é um encontro muito poderoso que deu substância para que ele durasse 10 anos, para que a gente quisesse voltar a essa história por 10 anos. Eu acho que o filme trata muito da questão da transformação que o tempo causa, né? E isso a gente entende de maneira metafórica pelo que acontece ali com a Rua Augusta, que antes era balada, depois virando prédio e tudo mais. Acho que tem uma coisa também de como o filme, de como a gente apresenta aquela balada, né? O que ela era, o que ela virou, assim. Então, e dentro disso, a gente flerta com vários temas que eu acho que são bastante discutidos na atualidade, né? A gente tem a questão do aborto, a gente tem a questão da sexualidade, a gente tem a questão da questão de não se categorizar dentro de uma orientação ou de outra, né? De viver a coisa mais livremente, que eu acho que é uma discussão um pouco mais nova do que a da época do próprio curta, quer dizer, né? Que a gente estava ali tentando ainda falar sobre o que era ser gay ou não, e o filme, né, a partir do momento que a gente fez o longa, ele também flerta com um espaço mais livre de vivência, que eu acho que é uma coisa mais atual. Mesmo jeito. O que você quer com isso, Caio? O que eu quero? Eu quero saber onde você quer chegar. Eu quero conversar. Conversar sobre Quero o quê? conversar sobre a gente. Quer ter um filhinho? Eu sou a mamãe, você é o papai, a gente tem um filhinho, é isso? Pira, né, cara? Cresce, né? O mundo não é essa coisinha aí que você fica imaginando, é impressionante, né? Tá falando pra eu crescer. Tá falando pra eu crescer. Pra eu. Numa boa. Você nunca... A primeira vez que você beijou na boca de um cara, eu tive que te levar. Pra você vir pra Berlim, você não consegue achar um apartamento. Eu tenho que achar. Eu não você consigo não achar. Cresce, cara. Você que falou que queria achar pra mim, eu falei pra fazer do meu jeito. Ah, cala a boca, é seu jeito nunca dá certo. Primeiro existia, né, a vontade de contar um recorte na vida desses dois personagens, que veio o primeiro curta. Depois, na segunda step, a gente precisava entender o que tinha passado na vida desses dois personagens. A gente já conhecia eles, assim. Então, precisava entender nesses 7 anos o que cada um fez. Então, um exercício a gente criou biografias para cada personagem. A gente colocou os dois, um sem saber a biografia do outro, mas estudando bem a sua própria. E colocamos os dois frente a frente na cena do bar, que é a cena do filme, para poder se reencontrar mesmo e conversar em cena. Então era um reencontro deles também em cena, falando sobre o que eles tinham vivido. E ali virou uma gênese pra gente dos personagens. Depois a gente ficava voltando, porque ficou 3 horas meio de improvisação, mas dentro de uma proposta, e a gente entendia melhor aqueles personagens. Eles estavam contando coisas pra gente. Então, ao mesmo tempo que era cena, também era laboratório. Então isso ajudou muito nesse processo aí no meio. Porque quando a gente foi fazer o longa, a gente conhecia muito mais deles, sabia como eles falavam, sabia como eles lidavam com as situações e sabíamos como eram eles contando o que eles viveram. Então era uma delícia, eram personagens vivos ali. A gente podia ir a gente brincava, a gente podia ir para qualquer lugar
Mas o que a gente está falando aqui? Sobre o que está falando? Daí a gente entendeu que estava falando sobre o tempo. Sobre como o tempo transforma e moldam as relações. A cabeça, ai.